Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos ler aqui hoje Mateus 5, versículo 13. Diz assim, ó. Vós sois o sal da terra, se o sal for insípido, com que se há de salgar, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, ó, luz do mundo. Não é luz da igreja não, Jesus fala luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Pois bem, meu irmão, ó. E Jesus está dizendo aqui que, independente de placa de igreja, o verdadeiro cristão, meu irmão, é impossível as pessoas não veem a diferença. É impossível. Ele está dizendo assim, ó. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, sabe? Não se pode esconder uma cidade edificada num lugar alto. Não tem como esconder. Então ele está dizendo, é impossível você ser luz no mundo e não ser visto. No mundo onde as pessoas buscam só os seus prazeres, saciar o desejo do seu coração. Aí o verdadeiro cristão vai contra isso. Ele vai pelo um caminho de renúncia. Então ele falou que é impossível. Aí Jesus deu uma ordem, né? Os cristãos, vocês são sal, vocês são luz. Eu quero que resplandeça essa luz. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então, é assim que a gente brilha, por meio das boas obras, meu irmão. É assim que a gente dá fruto. Conheceram a árvore pelos seus frutos. É assim que a gente dá fruto, por meio das boas obras. E eu quero falar sobre hoje, irmão, como que a Bíblia, ela mesma interpreta ela mesma. A própria Bíblia interpreta a própria Bíblia. Jesus deu essa ordem para nós ser sal no mundo. E aí lembra de que eu falei num vídeo aí anterior, de Mateus 18, 7, que ele diz assim, ó. Ai do mundo. Ai do mundo. Ele não está falando ai da igreja não mesmo. Ele falou ai do mundo, ó. Ai do mundo por causa dos escândalos. Os escândalos. Viu? Por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vier. Então já falamos sobre isso, que é isso aqui, meu irmão, ai do mundo. Então Jesus queria, meu irmão, que o mundo fosse diferente. Deus queria que o mundo, quando ele colocou Adão lá no jardim para plantar, lavrar, cuidar do jardim, ele queria que o mundo fosse um mundo e frutificar, ele queria que o mundo fosse um mundo próximo, próspero, sem pecado, o mundo de Deus, não esse mundo de hoje, sem pecado, né? Aí, infelizmente, o Adão caiu, mas aqui ele está dizendo, aí eu quero dizer, você conhece alguém que o pecado entra no mundo por ele. Se você conhece alguém que o pecado entra no mundo por ele, com certeza e consequentemente essa pessoa é uma pessoa triste, né? Que não tem a luz de Deus. Ele não é luz. Então, se ele não é luz, ele é treva. E se ele é treva, ele é uma pessoa triste. Aqui, ai do mundo por causa do escândalo, porque é nisso que vem os escândalos. Mas ai
daquele homem por quem ele entra. Então, falamos aqui, aí Jesus quer que os seguidores dele, independente de placa de igreja, a gente está falando verdadeiro, ele quer que o seguidor dele faça o quê? Brilha. Brilha por onde? Pelas boas obras que Deus preparou para nós andar por ela. Ele quer que nós brilha. Aí por aí nós entendemos que a própria Bíblia se conecta, né? Jesus falou que uma pessoa, que nós todos devemos ser sal para dar sabor e luz por meio das boas obras, para que as pessoas vejam as boas obras em nós e glorifiquem a Deus. É uma ordem. E aqui ele fala que ai do mundo por onde os escândalos, as más obras, os escândalos entram. Aí daquela pessoa. E aí, meu irmão, aí nós temos um mandado para nós ser luz. Para nós ser luz. E como fazer isso? Por meio da própria Bíblia. Aí a Bíblia diz que o ser humano todo pecou e todo mundo estava sujo pelo pecado. Aí, quando Jesus estava lavando os pés do discípulo, e Pedro falou assim, eu não lavo meus pés, né? Aí Jesus falou, ó, se eu não te lavar, Pedro, tu não tem parte comigo, se eu não te lavar. Aí Pedro falou assim, então, mestre, me dá logo um banho. Aí Jesus falou, ó, não necessita de banhar aquele que já está limpo. Lave somente os pés. Lavar os pés. Os pés. Nós temos que lavar os nossos pés, porque o caminho do cristão que já é luz, que já está limpo, no caminho ainda tem lama, tem pecado ainda nesse caminho. Nós temos que ir pela luz da palavra, né? Querendo dizer, meu irmão, que nós temos que andar pela palavra de Deus. Nós temos que, porque já pensou se todo mundo, meu irmão, praticar essa palavra de Deus, já pensou se todo mundo renunciasse a si mesmo, né? O orgulho, o mundo era outro, o mundo era diferente. Foi assim que Deus queria que acontecesse. Que todos renunciassem às suas paixões em favor do próximo, amasse o próximo, que aqui a Bíblia diz que a lei se resume no amor. Quem ama não rouba, não trai. Quem ama não mente. Quem ama suporta. Quem ama faz tanta coisa, meu irmão. Quem ama se esforça para não cobiçar a mulher do próximo, luta contra os seus desejos, entendeu? Quem ama faz isso. E quem não ama? Quem não ama só quer cumprir os seus desejos. E a lei é amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí como a Bíblia ela toda se conecta. Na oração de Jesus, em João 17, Jesus falou assim, e vós sereis limpo pela minha palavra, ó. Santificados, né? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, né? Jesus mandando nós ser santificados na verdade, porque a tua palavra é a verdade. É por meio da palavra que nós santificamos. E temos que lavar os nossos pés na trajetória até o céu, e lavando nossos pés. Lembra de Pedro? Senhor, me dá um banho. Não, Pedro, já está limpo. Mas tem um que não está limpo, que era Judas. Tem um que não está limpo, mas o resto vocês estão limpos. E quem já está limpo só necessita lavar os pés. Pelo meio da palavra. Aí tem um salmo lá, 119, lâmpada para meus pés, luz para os meus caminhos, a tua palavra, Senhor. É o 119, 105, diz, a tua palavra é uma lâmpada, Salmo 119, 105, a tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho, viu? Porque a palavra de Deus vai iluminando, meu irmão, um lugar para a gente não pisar, não faz isso, não faz aquilo, né? Para tu ser luz. E é pela palavra que nós é limpo. E a palavra que transforma. E esse mesmo Salmo 119, versículo 11, fala assim, ó. A tua palavra tenho eu escondida no meu coração, para eu não pecar contra ti. Nós temos que esconder a palavra de Deus no coração, esconder no coração para não pecar contra Deus. E lá em Provérbios 4, 23 fala assim, de tudo que você deve guardar, de tudo, o mais importante é guardar o teu coração.
E como a palavra de Deus se conecta, a Bíblia se conecta. E Jesus fala assim em Mateus, que do coração, Mateus 5, do coração é que procede todos os males do coração. Perdão, Mateus 15 mesmo, Mateus 15. Os fariseus falaram para os discípulos, você está comendo, eles comem sem lavar o prato. Aí Jesus falou, olha, o que contamina o homem não é o que entra pela boca. O que contamina o homem, espiritualmente falando, o que contamina o homem é o que sai. Porque do coração saem os maus pensamentos, né? Então aí a Bíblia dá esse parecer para nós guardar o nosso coração. Como que nós guarda? Escondendo a palavra de Deus no coração para não pecar contra ele. E se policiando, meu irmão. Que o coração o coração na Bíblia é o raciocínio, né? A mente. Por isso amar teu Deus de todo o teu coração. Da tua alma e entendimento. Coração na Bíblia não é só aquele músculo que bombeia. O coração na Bíblia são os sentimentos, os pensamentos. O coração é que sai todo o adultério, homicídio. E a Bíblia dá essa ordem. Vê então como a Bíblia se conecta. Ela mesma, se você está procurando ler a Bíblia, ela mesma interpreta ela mesma. Um versículo difícil de entender no Antigo Testamento, já fica mais fácil de entender no Novo. Então a própria Bíblia se interpreta. E era isso, meu irmão. Então, nós entendemos aqui que a própria Bíblia se interpreta. E veja só como a Bíblia é a pura verdade de Deus. E a nossa fé é quase como que palpável. Porque quando Deus criou Adão e Eva no jardim, eu e você não estavam lá. Criou o homem. Façamos o homem do pó da terra e fez o homem. Porque o homem é pó e para o pó tornará. Eu e você não estavam lá. Só que hoje em dia nós vemos pessoas descendo para o pó, morrendo, né? Descendo a sepultura é o pó, voltando para o pó de onde viemos. Esse é o nosso destino. E aí então, tudo que Deus fala acontece, meu irmão, é verdade. E outro versículo que tem na Bíblia, nas epístolas, eu não me lembro agora se é Pedro, mas na epístola de Pedro ou de João está escrito que aquilo que o homem não vence, daquilo se faz escravo. E não é assim, meu amado? Quando a gente não consegue vencer qualquer coisa daquilo, a gente se faz escravo. A gente não consegue vencer qualquer coisa. Então, a nossa fé é quase como se palpável. Dá para ver, dá para discernir as coisas. E essa coisa aqui que eu falei, aí do mundo, por onde o pecado vem. Não dá para ver mesmo que as pessoas que, por onde o pecado entra no mundo, que faz o mundo, as pessoas que fazem o mundo ficar ruim, ficar ruim no meio das maldades, elas são infelizes. Então a Bíblia, meu irmão, tudo que acontece nela é verdade. Então nós faz bem quando meditar na lei do Senhor. Porque quando tu meditar na lei do Senhor e buscar meditar e pôr em prática, tu salvará tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvirem. Está escrito lá em Timóteo. Deus abençoe você e toda a sua família. E lembre-se que a própria Bíblia interpreta ela mesma. Não tem um outro livro para interpretar a Bíblia. A própria Bíblia interpreta ela mesma. É isso aí. Um versículo traz esclarecimento ao outro versículo. Deus te abençoe em nome de Jesus.